A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios a doutora Thaís Rezende Martins Machado. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho, tem escritório aqui na cidade de Uberlândia. Nós vamos conversar sobre a reforma trabalhista que está tramitando no Congresso Nacional, para tirar algumas dúvidas de todos os nossos ouvintes. Bem, doutora Thaís, muito obrigado por ter atendido ao meu convite para vir aqui transmitir aos nossos ouvintes algumas informações que a gente entende ser importantes e relevantes. Então, muito obrigado, muito grato da sua presença aqui conosco. Obrigado, senhor, doutor Ramon. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Viu? Bom, doutora, quais são as principais considerações sobre a reforma trabalhista que tramita no Congresso Nacional? Então, a reforma trabalhista, né, está sendo assim muito debatida, muito questionada, objeto de muitas críticas, né, porque ela faz uma alteração considerável na CLT. São mais de 100 artigos alterados, né? Foi aprovado pela Câmara e está em tramitação aí agora no plenário. Teve essa tramitação suspensa em razão dessa crise política, mas me parece que o relator tentou novamente ler o texto e vamos dar prosseguimento. As principais modificações são a prevalência dos acordos coletivos, né? Que é o princípio da intervenção mínima, está sendo muito assim, está muito em voga. A maior interação entre o empregador e o empregado, uma limitação da atuação dos próprios tribunais, que eles vão aplicar a lei agora sem criar e extinguir direitos, não vai ter essa interpretação restritiva ou extensiva, ou seja, as partes vão poder realmente, vai ter que ser aplicado o que está na lei, sem criar muita coisa. As convenções coletivas não vão poder ter cláusulas anuladas, né? A questão das férias, questão do banco de horas, demissão, então são várias modificações pontuais. Bem, doutora, a nossa consolidação das leis do trabalho, a nossa CLT, ela é de 1943. Ao longo todos esses anos, mais de 60 anos, mais de 70 anos, né? São 70 e quase 80 anos, né, de vigor da Constituição, ela vem sendo emendada e leis esparsas vêm sendo colocadas ali na consolidação das leis do trabalho. Essa consolidação, ela está ultrapassada e por isso merece ser reestudada através dessa reforma trabalhista? Como o senhor bem pontuou, ela vem sendo alterada, né, também pontualmente de acordo com as necessidades aí sociais. Mas existem muitos artigos que eu entendo que realmente precisavam de ter uma reestruturação aí em razão do que acontece diariamente, da dificuldade que a gente tem no próprio judiciário, na tramitação dos processos, nos abusos processuais. Agora está falando muito, tem a questão da litigância de má-fé, que está expressa, tem a questão da sucumbência, que é uma prática que já tem na Justiça Comum há muito tempo, ou seja, quando você ajuiza uma demanda, você tem que ter um ajuizamento responsável, porque se for uma lide que não tem nenhum tipo de fundamento, hoje na Justiça do Trabalho, o processo simplesmente vai ser arquivado. Agora, com essa questão da sucumbência, a gente tem que pensar várias vezes se aquele processo ele tem um fundamento legal, que a gente vai acabar com esse entupimento da Justiça, né, colocar processos mais responsáveis. Eu acho que isso precisava muito, isso sempre foi muito alvo de críticas da Justiça do Trabalho, que era aquela questão, vamos entrar na Justiça do Trabalho porque ali é um bilhete de loteria. Você não gasta nada, você não vai pagar com advogado, você não vai pagar custas processuais. Isso eu acho que é positivo, né? Eu acho que é importante essa colocação que a senhora faz, porque às vezes as pessoas acham que têm direitos, na verdade não os têm, né? Mas a pergunta em seguida vem exatamente sobre isso. Os trabalhadores serão prejudicados com essa reforma? Eles terão todos os seus direitos resguardados por essa nova lei? Como é que será isso? Tem sido muito criticada essa questão da autonomia da negociação individual, né? Se essa negociação individual, ela resguardaria os direitos do trabalho, né? Mas assim, o que a gente tem que ver é que a reforma, ela diz que alguns pontos não podem ser objeto de negociação, das convenções coletivas, dos acordos individuais, que são aqueles que estão protegidos pela Constituição Federal. Então, assim, FGTS, licença maternidade, assim, as garantias constitucionais, elas não podem ser objeto de acordo. Então, assim, esses direitos não serão prejudicados
prejudicados. Agora, o remanescente, infelizmente, ainda há hipossuficiência do trabalhador. Acontecem alguns casos de abuso do próprio empregador, que vai acabar ele acaba tendo uma influência muito grande sobre o seu empregado, fala, olha, vai ser, e a justiça agora vai ter que homologar. Porque agora a justiça só vai interferir nas convenções coletivas se o negócio jurídico tiver algum vício, que são os vícios do Código Civil, né? Que se o agente não for capaz, se o objeto foi ilícito, se tiver alguma, aí a justiça vai intervir, senão não. Então, assim, eu vejo, assim, os pontos positivos de ter essa maior interação entre empregador e empregado, mas essa limitação da atuação da justiça na questão da proteção. Nós vamos ter que ver isso em cada caso. Então, é como a senhora coloca, a questão da adjudicância de má-fé, né? Era muito comum ocorrer dentro das petições de reivindicações de direitos dos empregados o que a gente chama de ultra petita, né? Aqueles que faziam pedidos acima de que realmente dos direitos do trabalhador. Isso passa a ser homologado e deixa então de atravancar a justiça trabalhista com processos inócuos, e mesmo aqueles que vão tomar tempo do juiz para julgar causas mais importantes. A litigância de má-fé está expressa, né? Então, assim, se você fizer o processo com meio que, né, você vê que é um processo totalmente desnecessário, sem fundamento, vai ter uma condenação que é de 5% a 10% do valor, né, do processo. E essa condenação, ela se estende, inclusive, para testemunhas que faltarem com a verdade no processo. Porque hoje a testemunha, ela é advertida, né? O juiz faz a advertência, você vai faltar com a verdade, crime de falso testemunha. Agora, além dela responder pelo crime de falso testemunha, ela também pode ser condenada em litigância de má-fé. Sucumbência em favor do advogado vencedor, né, que vai ser fixado pelo juiz. Então, assim, eu acho que vai limitar esses abusos aí. Eu acho que isso é muito positivo. A prescrição intercorrente também. Porque antes os processos da Justiça do Trabalho, eles tramitavam eternamente. O que significa? Você está procurando ali um processo, a execução ficou frustrada porque não localizou bens, ou porque a própria parte descuidou de dar o prosseguimento, ele ficava lá. Daqui a muitos anos ele tentava e continuava prosseguindo. Agora existe uma previsão expressa também quanto a essa prescrição intercorrente, que ela vai ser de 2 anos, ou seja, 2 anos a partir da intimação para dar andamento na prática dos atos executivos. Se não deu, o processo vai terminar, ele não vai ficar mais tramitando eternamente, né? Para que não fique lá paralisando, esperando lá a movimentação desse processo, peça 2 anos, 3 anos, 4 anos, para depois surgir uma oportunidade para então promover uma penhora, ou então mesmo que possa ocorrer a cumprimento da sentença, né? Não é, doutor? Isso. Mas o servidor não pede direito dessa reforma férias, fundo de garantia, salário, seguro-desemprego, não tem nada ameaçado. Não. Os direitos constitucionais, eles estão resguardados. Os direitos do trabalhador que são previstos na Constituição, eles não podem ser objeto de negociação. Então, assim, nesse ponto, né, eu acho que não tem nenhum prejuízo, não. Agora também, uma questão interessante, agora é a demissão acordada, né, porque antes tinha muita questão do acordo, vamos fazer um acordo pra você me mandar embora, porque eu preciso levantar o FGTS. Agora a gente pode fazer o acordo, né, então, assim, empregador e empregado fazem um acordo para ser mandado embora, o empregado pode sacar o FGTS até o limite de 80%, né, não a integralidade, e o aviso prévio vai ser devido pela metade. Agora, seguro-desemprego, não tem mais a questão, né? Vou mandar embora te entregar as guias do seguro-desemprego para você receber o seguro-desemprego, né? Então, isso não. Mas, assim, é uma outra questão que já acontecia muito na prática. Todo mundo sabia, a justiça tinha dificuldade em mensurar isso, porque as duas partes estavam erradas. Mas era, vamos ajudar o meu funcionário, trabalha aqui há tanto tempo, tá precisando levantar. Então, assim, era uma questão que já acontecia na prática e que também veio, né, que a reforma veio consolidar, né? Doutor, essa reforma contempla o trabalhador informal, ou seja, o que nós temos muito no nosso país, um país cheio de problemas sociais graves e a informalidade, como dizia Charles Chaplin, né, que movimenta o mundo. O que essa reforma prevê nesse ponto aí? Porque às vezes as pessoas contratam aquelas outras, passam na rua, vem cá, vem trabalhar para mim aqui, fica aqui, vamos trabalhar um pouquinho, trabalha 1 dia, 2 dias, que vínculo empregatista tem isso, né? Então, a reforma, inclusive, nesse ponto, ela é muito favorável ao empregado, porque ela aumenta o número da multa pelo empregado não registrado. Então, antes, a multa ela era, acho que, um salário mínimo, agora a multa é de R$3.000, né? Quando a empresa for de pequeno porte, 800. Então, assim, ainda há reincidência. Então, assim, ela traz uma proteção maior e uma fiscalização mais rígida para a empresa que trabalha na informalidade. Então, chegar lá, e ainda não tem a questão da dupla visita, porque antes tinha que ver se estava realmente, agora não, chegou, se tem empregado não registrado, a empresa vai ser multada, ou seja, vai inibir um pouco essa contratação sem os direitos trabalhistas.
Essa efetiva fiscalização é feita por quem, doutora, do empregado? O Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, então, assim, são os órgãos de fiscalização da Justiça do Trabalho. Então, assim, a Justiça do Trabalho conta, né, com órgãos específicos para fiscalizar as condições de trabalho, a legalidade do trabalho, né, a regularidade das contratações. Então, tem muitas denúncias, né? Então, assim, eles contam com isso. E aí buscam a apuração depois, a eventual responsabilidade ou do empregado ou do empregador. Sim. Agora, dentro da informalidade, nós temos os contratos eventuais. Hoje, nós não passaríamos a ter, então, uma mudança radical de comportamento para a prestação de serviço? Aí nós temos que fazer uma diferenciação. A questão do trabalhador que está lá efetivamente com vínculo trabalhista, mas que não tem os seus direitos respeitados, e aquele trabalhador autônomo, que vai lá prestar um serviço sem vínculo. Inclusive, aqui já a reforma também prevê a validade da prestação de serviço como autônomo sem a caracterização do vínculo. Então, nós temos que diferenciar se há efetiva subordinação, se ele realmente é um empregado ou se ele está ali prestando um serviço na qualidade de autônomo. Diferente de você contratar uma pessoa para prestar um serviço na sua empresa, como um profissional liberal, e isso não vai gerar o vínculo. Está até previsto agora na reforma também, porque tinha muito isso. Fui lá, prestei um serviço, agora eu fui lá, fiquei um período, eu era empregado. Então, assim, isso não vai mais. Mas isso na atual legislação, por mais que ela seja uma coxa de retalhos, né, emendada, tanto que já foi, o que prevê isso hoje, doutor? Independente da previsão aí da nova lei. Na verdade, o que a legislação prevê é a questão do vínculo se verificar dos requisitos. Antes, ele até poderia ser autônomo, só que era muito fácil de mostrar. Sempre se buscou o vínculo. Falava, não, ele prestou o serviço, mas ele estava ali como subordinado. Agora tem uma previsão expressa que ele poderia prestar o serviço. Então, não existe essa previsão do autônomo. É isso que foi mais ou menos? É isso mesmo. Mas eu tô perguntando... Eu não sei se eu entendi. Não, mas é isso mesmo que eu estou perguntando. O que previa a legislação anterior, né? Com relação a essa terceirização. É quase a mesma coisa, só que não fica implícito aí que pode haver, por parte do empregado, a consideração de que ele esteja veiculado diretamente e subordinado ao contratante. Só que essa contratação do autônomo, ela tem que ter, né, assim, para configurar que realmente é um trabalhador autônomo, as formalidades legais. Assim, pode ser contínuo, a reforma até fala, né, contratação do autônomo, cumpridas as formalidades legais com ou sem exclusividade. Então, assim, ele foi prestar um serviço na sua empresa. Você vai ter um documento, ele pode ser contínuo ou não, né, mas ele não vai ter subordinação, né, ele vai você vai contratar uma pessoa com uma capacidade técnica específica para realizar um serviço específico. Ele não vai ser seu empregado se ele não tiver os requisitos lá do vínculo. Para isso nós temos que ter o contrato estabelecendo o prazo de validade e o prazo de duração desse vínculo. Um contrato específico da prestação de serviço dele. Não vai ser diferente de um contrato de trabalho. E os eventuais serviços que são prestados fora do horário de serviço por um servidor contratado, por exemplo, mesmo, ou que seja registrado? O que fazer? Coletar um recibo separado? Anotar isso como horário eventual de hora extra? O que fazer? Se ele não é seu empregado, né, então você vai pagar o serviço específico, né, é a diária, você vai pagar a prestação do serviço. Agora, se ele for seu funcionário, ele vai ter que ver se vai ser a hora extraordinária, tem o adicional noturno, isso deve ser pago no holerite dele, né, normalmente. Lá na hora do exatamente, né, o holerite dele deve estar discriminado com todas as informações, né, do que ocorreu, adicional noturno, hora extra. Bem, ouvintes, vamos para um breve intervalo e retornaremos com a doutora Thaís Rezende Martins Machado. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho, e estamos falando aqui sobre a reforma trabalhista que tramita no Congresso Nacional e que traz algumas inovações que serão benéficas, segundo a doutora Thaís, ao empregado. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, doutora Thaís, em relação ao tema polêmico dessa proposta, seria a terceirização. Na minha opinião, estaria um pouco ligada com a prestação de serviços. Né? Essa terceirização, ela prejudica o empregado ou beneficia o empregador? Como é que seria isso?
É porque antes a gente não podia terceirizar atividade fim, né? Só atividade meia. Agora ela vem possibilitar essa prática. Eu não acho que ela vai prejudicar, de fato, né? Ela já está aí em voga. Eu acho que é um dos pontos que é mais criticado da reforma essa. Porque assim, você paga aquela empresa para ela cuidar dos direitos daquele empregado. Eu não vejo prejuízos efetivos, né? Porque já é uma prática muito corriqueira. Mas isso acontece mais quando no serviço público, né? O serviço público terceiriza alguns serviços de vigilância, de limpeza, de prestação de serviço, manutenção de veículos, outras manutenções que são feitas são terceirizadas. Isso é previsto na consolidação das leis de trabalho em vigor ou não existia isso antes? É feito de maneira informal ou vem de uma outra legislação? Porque antes, se você contratasse uma empresa, por exemplo, você faz uma empresa que faz software, se você contratasse uma empresa para desenvolver o software, aqueles funcionários eles teriam um vínculo com você, porque aquela é a sua atividade fim, né? Você não poderia fazer isso. Então, isso era um vínculo direto. Hoje isso é possível, entendeu? Então, assim, hoje você pode contratar uma empresa para desenvolver o serviço da sua atividade fim. Só que você está pagando para aquela empresa e aquela empresa tem responsabilidade. Isso. Então, isso agora é possível. Assim, o que eu vejo? É complicado a gente falar o que vai ser a repercussão direta disso, mas assim, na nossa atual conjuntura, se a gente não puder flexibilizar algumas questões, nós vamos dificultar muito a manutenção das atividades empresariais, né? A gente está vendo que, assim, a gente tem muitas empresas, muitos empregados, muitas pessoas que estão precisando efetivamente de trabalhar e não estão conseguindo porque as empresas não conseguem abarcar tudo. Então, assim, não é que eu defendo totalmente a reforma trabalhista, mas eu entendo que ela tem muitos pontos positivos e que elas precisariam realmente vigorar, né? Assim, para dar uma... Ainda existe a responsabilidade subsidiária, né? Se aquela empresa não cumprir, depois você pode vir atrás da pessoa, da empresa que contratou. Então, assim, não vai ter um prejuízo efetivo, né? Assim, totalmente, né? O que isso evitaria seria a continuidade dos litígios, né? E, inclusive, que a Justiça do Trabalho fica com a quantidade de processos que tem em andamento e que às vezes demoram anos para você chegar a uma conclusão, né? Mas quais os principais benefícios que a lei traz para o empregado, doutor? Eu acho que a maioria... Vamos perguntar primeiro do empregado, depois não vamos falar do empregador. Vamos falar de benefícios, falar que direitos que isso pode gerar que melhora a relação empregado-empregador, empregador-empregado. É complicado a gente falar o que melhora, né? Porque isso vai ser tudo de acordo com cada caso e da relação empregado-empregador. Se for o empregado que tem um ótimo relacionamento com o seu patrão, né? Essa melhora interatividade vai poder, por exemplo, combinar as férias. As férias agora podem ser fracionadas em 3 períodos, antes não podia. A contribuição sindical agora não é mais obrigatória, ou seja, o empregado só vai contribuir para o sindicato se ele quiser, antes era obrigado, né? Um dia de salário já era descontado em favor do sindicato. O banco de horas agora pode também haver uma compensação que não tem tanta formalidade, né? Porque antes o sindicato tinha que participar, tinha que estar tudo junto. A questão da fiscalização que eu falei, né? Que a fiscalização vai ser mais efetiva, não vai ter mais trabalho informal. Agora, essa questão dos acordos, interação, o restante eu acho assim que são mais pontos que vão endurecer, né? Que vão ser mais para o empregador. Que os outros, eles vão jogar mais para cima do empregador, que seria o quê? Por exemplo, não tem mais tempo de exposição, as horas itinerantes, elas não são mais, elas foram abolidas, né? Que antes aquele tempo para chegar até o trabalho era considerado. Isso foi um direito que não tem mais, né? Troca de uniforme é um direito que não tem mais, né? Essa questão da prescrição intercorrente, né? O processo vai acabar alguma hora. Pensar bem para entrar com o processo, porque tem custos processuais, né? Agora tem a questão da litigância de má-fé, sucumbência. Então, assim, quando ele não comparecer, o processo não vai ser simplesmente arquivado, o processo vai ter que arcar com valores disso, né? Então, assim... agora a justiça gratuita antes era simplesmente declarar que não tinha condições de arcar com as custas, agora vai ter que comprovar a hipossuficiência financeira. Então, assim, eu não acho que são prejuízos para o trabalhador, mas eu acho que são algum endurecimento, né, assim, rigores maiores para que a justiça possa funcionar melhor, né, sem tantos abusos. E aí também que a relação entre empregado e empregador e vice-versa seja amigável, né? Tanto na contratação quanto também na demissão. Mais equilibrado, né? Eu acho que é mais equilibrada. A gente percebe muita reclamação, principalmente do empregador, né? Com relação à Justiça do Trabalho.
A gente recebe muitas informações a respeito da Justiça do Trabalho ou a lei trabalhista. Não é nem a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está ali para exercer o controle, né, efetivo da litigância e verificar os direitos de cada um. Mas a legislação trabalhista, ela hoje favorece demais o empregado, contrapartida ao empregador que, em tese, estaria sendo um dos causadores do desemprego. Essa também é a opinião da senhora. Até tem que deixar claro, doutor Ramon, que assim, às vezes na minha exposição, que falar a doutora Thaís ela é uma defensora ferrenha da reforma, né, assim, não é bem assim, eu acho que assim, ela precisava vir, são pontos muito positivos, o Justiça do Trabalho estava alvo de muitas críticas da forma que o senhor falou, então por isso eu concordo com isso sim, né, ela tem que ser melhor, assim, analisada, mas eu acho que vai ser muito bom para a Justiça do Trabalho, para os advogados e para todas as partes, inclusive para os trabalhadores que vão ter leads mais coerentes. Essa proposta, doutora, ela certamente recebeu inúmeras emendas dos deputados. Deve passar para discussão através das comissões e ela não vai ser aprovada, como também a reforma da Previdência, que deve cair agora aí numa fase de espera, né, desse momento político que a gente está vivendo, até que se delineie aí um novo caminho para que isso realmente traga os benefícios que ela prevê, né, para todos, não só para o empregado como empregador, mas para a sociedade como um todo, né? Então eu pergunto para a senhora, qualquer um pode propor uma emenda ou mandar sugestões lá para o Congresso Nacional de forma que eles possam analisar dentro dessa ótica aqui do povo, né? O senhor deve ter recebido aí vários assim aqui pelo WhatsApp, aqui na rádio também, né? Então, assim, o povo tem uma força muito grande. Então, assim, esses abaixo-assinados, essa força, então é importante que ela seja encaminhada mesmo para que os nossos representantes, eles possam colocar, assim, acrescentar informações que realmente elas sejam do interesse do povo, né? Então, assim, esses movimentos, eles são legítimos, sim, e eles têm que chegar lá. Qual que será, mudando um pouquinho a tônica aqui, já que são duas reformas que, na minha opinião, caminham juntas e têm o mesmo significado, que atingem o empregado e o empregador, o que a senhora pensa da reforma previdenciária? A reforma previdenciária já está assim, bem fora assim, da minha alçada, mas eu, assim, pelo pouco que eu li, eu vejo que assim, isso já é uma reforma que já prejudica muito os direitos do trabalhador, porque dificulta muito a gente conseguir a tão sonhada aposentadoria. Os critérios estão ficando muito mais rígidos, o tempo está muito, né, os pontos são muito rígidos, então assim, eu já entendo que já é uma reforma que não agregaria tanta justiça quanto a trabalhista. Eu fiz a pergunta de propósito para a gente verificar essa questão da idade, porque a legislação trabalhista não permite trabalho de menor aprendiz, só a partir dos 16 anos, que ele pode ser registrado. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 12, mas eu não tive carteira registrada na época, só fui registrado com 17, que foi o período de tempo que eu passei sem ter ali a contribuição, então automaticamente fiquei um pouco atrasado. Colhi no limbo. Eu fiquei no meio do caminho. O que a senhora pensa a respeito da contratação de menor aprendiz como empregado? Isso não faria com que nós tivéssemos uma melhor aplicação e preparação desse menor ou dessa criança ou desse adolescente para o trabalho futuro com base na legislação trabalhista? Eu sou favorável à contratação, do incentivo aos jovens ingressarem no mercado de trabalho por questões sociais, por várias outras. Hoje eu acho que eles estão precisando realmente começar cedo, assim como o senhor, assim como os meus pais, né? Que a gente vê que é um contexto muito diferente. Nós não tínhamos tantos problemas, nós não tínhamos tanto assim, né? É outra realidade, né? E ninguém teve nenhum prejuízo, tá todo mundo muito bem, né? E todo mundo dando bons exemplos. Então, eu acho que eu sou favorável à contratação, sim. A lei do menor aprendiz é uma lei específica, né? Tem os requisitos, é um horário reduzido, o salário é reduzido, preserva-se muito a questão da escolaridade, questão de estar ali na escola, de comprovar os requisitos. Então, assim, ela não traz prejuízo para a criança, não, pelo contrário. Faz com que realmente ela seja inserida no mercado de trabalho, ajude a família, né? Colabore ali com o seu gasto diário, né? Mesmo porque hoje as coisas estão muito difíceis, mais complicadas do que antigamente. Bem, doutor, nosso tempo já se esgotou, né? Nós fomos muito rápido aqui nas nossas perguntas. Eu fico muito grato aqui pela sua presença. Gostaria que você falasse as suas considerações finais sobre esse tema que nós falamos hoje.
Eu agradeço muito o convite, né, do senhor, muito obrigada mesmo, foi um privilégio. E é isso aí, a reforma trabalhista está aí, acho que está longe da gente ter esgotado, né, as implicações, ainda tem muitas interpretações. A Justiça do Trabalho tem sido alvo de críticas, mas é uma justiça muito correta, é muito efetiva, muito eficaz. A gente que atua nos diversos ramos aí, a gente vê que resolve o problema. Então, assim, eu ficava muito triste com as duras críticas que ela estava recebendo, que a Justiça do Trabalho seria desnecessária, que a Justiça do Trabalho estava inchando ali o judiciário. Assim, não é a realidade. É uma justiça que funciona e que precisa realmente de alguns ajustes para barrar alguns excessos. Então, assim, a minha opinião quanto à reforma é essa, que traz aspectos positivos, nós só temos que tomar cuidado para não lesar nenhuma das partes. Então é isso aí, doutor. Bem, ouvintes, hoje nós falamos aqui com a doutora Thaís Rezende Martins Machado. Ela é advogada, especialista em direito do trabalho. Falando sobre a reforma trabalhista, ela expôs aqui o seu ponto de vista. Nós, aproveitando, doutora Thaís, agradecemos muito a sua presença. Tenho certeza que os nossos ouvintes serão contemplados com as suas informações e terão suas dúvidas sanadas. Muito obrigado e em outra oportunidade falaremos mais. Até a semana que vem, ouvintes do Visão do Momento. Muito obrigado pela sua audiência. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.